Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada no nosso estudo Quant e o nosso indicador FSB Index no trade do dólar que ele deu na sexta-feira, né? Então aqui nós temos o fechamento, o preço dele, o horário dos fechamentos dos candles, né? O gráfico analisado é o gráfico de 15 minutos. E o que acontece aqui? Aqui nós temos o nosso indicador, o FSB Index, né? Essa linha, essa coluna é em verde. Verde não, azul, desculpa. Em verde está o preço, que é o fechamento dos 15 minutos. Em azul, coluna que está em azul, é o nosso indicador FSB Index. Aqui ele aponta por venda no início do pregão. Aqui é o nosso nível do indicador, né? Coloquei os mesmos gráficos, só que com a linha vermelha quando, né, a gente olha para a ponta vendedora e na linha verde quando nós olhamos para a ponta compradora. Então aqui está compra, compra, compra. E aqui somente a venda. E só deu uma venda, que foi no início do pregão, às 9 horas, ele já mandou vender. Então, se nós olharmos aqui o gráfico de 15 minutos, foi nesse candle, no primeiro candle do dia, ele mandou vender o dólar quando ele perdesse os 4,97. E foi o que aconteceu no próximo candle ainda não, ele até ficou um pouco acima, mas depois, nesse segundo candle aqui, a venda já foi confirmada e o dólar derrete, né? Então deu para pegar muitos pontos com esse trade. E o nosso indicador aqui ele aponta por vendas, e depois que ele apontou por vendas, ó, o dólar só caiu. Só caiu. Cada fechamento ele foi caindo, confirmando a eficiência do nosso indicador quantitativo. Então esse trade aqui ele se deu não pelo padrão que estava se formando no gráfico. Ele se deu pelo nosso estudo Quant, que mandou vender quando perdesse essa região aqui dos 4,97, e foi o que nós fizemos. Então, a nossa venda na operação, logo no início do pregão, enfim. No próximo candle, ele até tentou esboçar uma reação, mas depois continuou com uma venda, e no terceiro candle do dia, a venda já foi confirmada, né? Dando start para nossa operação também. Então, já poderia ter vendido aqui no início do pregão, gerenciando seu estoque. Porém, né, no terceiro candle do dia, ele se confirma que era para entrar vendido no dólar, né? Porque o nosso indicador estava mandando, enfim, perdeu os 4,97 e já mandou atuar na venda. 1h45 da tarde, ele mandou comprar. Então o dólar cai, mandou vender aqui. Toda essa queda nós estamos vendidos na operação. Enfim, à medida que o dólar vai se recuperando, já poderemos ter atingido um alvo na operação. Para isso serve os candles também, nós vamos olhando os padrões, enfim, o dólar vai se recuperando, esboçando um possível até repique, né? No mínimo aqui para as médias, né? E foi o que aconteceu, enfim, já poderia ter saído da operação, ou até aqui mesmo, né? Nessa mínima aqui, já saí com um ganho de mais de 30 pontos, enfim. E o que é que acontece? Ele mandou comprar aqui, ó, nos 4,97, ou seja, o mercado se recupera. Então, nessa barra, ele já mandou comprar. Então, compra nos 4,97, uma aí 45 da tarde. Então, ele mandou comprar nessa região e é o que o dólar faz. Se recupera e fecha no 5,019, né? Então, toda essa volatilidade que foi grande no dólar, o nosso trade quantitativo acabou pegando, né? Tanto na queda quanto na alta, né? Então ele acabou nos dando trade tanto na compra quanto na venda, enfim, e pegando toda essa volatilidade. E o mais interessante de tudo, gerenciando seu risco, você não teria tomado stop nessa operação. Ele corrige até a média, rompe a média de 9, que estava para baixo, enfim, faz com que a média de 9, né, nos próximos candles suba para cima, indicando uma possível recuperação aí desse movimento de baixa, enfim. E sem utilizar a análise técnica, né,
Então, nesse caso aqui, o trade ele foi por dados mesmo, através do nosso estudo quantitativo, mandou vender, gerencia o stop, enfim. A venda se confirma, nós estamos vendidos na operação, entre aspas, né, se antecipamos a toda essa queda com o nosso trade quantitativo. Então, essa escola eu estou gostando muito, que é o trade quantitativo, que é você basear seus trades através de dados, né? E esses dados através de padrões, enfim, conforme o estudo quant de cada um, né? No nosso caso aqui é sobre o movimento do preço mesmo, né? Então, é um estudo aprofundado que nós fizemos para criar esse indicador através dos movimentos do preço. Então, a nossa tomada de decisão ela é totalmente quant, né? Ou seja, através do nosso indicador, independente do padrão que está se formando no gráfico. Então, nesse caso, elimina todo o viés, né? Então, os viés que o trader acaba tendo, ou até por notícia, por padrão que está se formando no gráfico, enfim. E no caso aqui, eu tenho um gráfico de 15 minutos. Né? Então, a decisão nesse caso, nesse conceito que nós temos, é tomada pelo indicador quant, né? E o indicador quant aqui apontou por vendas e por compras, né? E pegando toda essa volatilidade e não tendo stop na operação. Né? Então, foi muito interessante, né? Poderia até pensar numa compra, ele mandou comprar aqui, nessa correção, depois ele deixou esse pavio, né? Poderia entrar numa compra, colocando o seu stop, enfim, gerenciando o seu stop. Porém, ó, não teria sido estopado em ambas as operações, né? E aqui no caso, deu mais de 60 pontos essa operação, enfim, através do nosso indicador quant. Então esse é um pouco do nosso indicador, estou compartilhando aqui com vocês, inscritos do canal. Enfim, esse é um indicador FSB Index para negociações de contrato futuro, tanto no índice quanto no dólar futuro também. Né? E no caso, nessa operação que nós fizemos na sexta-feira, no dia 27, foi numa operação do contrato futuro do dólar no período gráfico de 15 minutos. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso indicador, o FSB Index, e do trade que nós fizemos aqui na sexta-feira no dólar. Eu ia terminar o vídeo, mas mostrar também um pouco do indicador, que é os 2 dias, né? A linha azul é o fechamento. A linha amarela é o nosso indicador. Né? Então, ó, ele tem uma correlação muito forte, né? Com as altas, com a queda, enfim. Então, ele é um indicador com a taxa de acerto extremamente alta. Né? A correlação dele é quase que 100%, né? Então, ela é perfeita. E tem nos guiado nas nossas operações dos trades e o resultado tem sido espetacular. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso estudo quant, do nosso indicador FSB Index, desenvolvido para realizar os trades no contrato futuro, no contrato do dólar, enfim, em ações também. Ele é um indicador que ele analisa os movimentos do preço. Então, independente do contrato ou se é um contrato futuro do índice, do mini índice, do dólar, enfim, ações, ele analisa o período e dentro desse período ele vai nos informando as operações. Né? Então, no caso aqui do contrato futuro dos 15 minutos do dólar, né, ele acabou nos dando esse trade e nós conseguimos pegar toda essa volatilidade com a relação de risco-retorno extremamente favorável. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso estudo quant e do nosso indicador FSB Index. Eu termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e fiquem na paz.